De uma infância humilde no interior de São Paulo até o topo do futebol europeu, Graffiti viveu uma trajetória improvável, marcada por superação, gols históricos e reconhecimento internacional. Ele encarou o racismo de frente, brilhou ao lado de craques como Kaká e Luiz Fabiano, e ainda foi artilheiro na Bundesliga, superando recordes de lendas como Gerd Müller. Mas o que aconteceu depois de tanto sucesso? Onde está Graffiti hoje? Como ele vive? No vídeo, iremos contar um pouco sobre como ele está hoje e sua grande fortuna acumulada. Se você é apaixonado por histórias reais de jogadores que venceram dentro e fora dos campos, já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente reviver os momentos marcantes da carreira desse gigante. Carreira. Antes de brilhar na elite do futebol mundial, Graffiti teve uma trajetória marcada pela persistência e superação. O início da sua carreira foi modesto, passando por clubes do interior paulista como a Matonense e a Ferroviária de Araraquara, onde dava seus primeiros passos como atacante. Mas foi no Santa Cruz, em 2001, que Graffiti começou a chamar a atenção do país. Mostrava frieza na frente do gol, habilidade nos dribles e muita objetividade nas jogadas. Seu desempenho impressionou tanto que, ainda naquele ano, foi comprado pelo Grêmio. No clube gaúcho, até chegou a ser titular em alguns jogos no início de 2002, mas não conseguiu se firmar. Sem espaço, retornou ao Santa Cruz para a disputa da Série B, onde brilhou novamente. Marcou 11 gols em 15 partidas e voltou a ser destaque na mídia esportiva nacional. Com o nome em alta, em 2003, partiu para uma experiência internacional. Foi contratado pelo Seoul, da Coreia do Sul. A aventura asiática, no entanto, durou pouco. Ainda no mesmo ano, voltou ao Brasil e assinou com o Goiás, onde se reencontrou com o bom futebol. No Campeonato Brasileiro daquele ano, se destacou novamente, marcando vários gols e se consolidando como uma das grandes promessas do país. Ascensão na carreira. Em 2004, Graffiti deu um salto importante na carreira. Foi contratado pelo São Paulo Futebol Clube. No tricolor, não demorou para se firmar como titular, formando uma dupla ofensiva poderosa ao lado de Luiz Fabiano. Quando o parceiro foi negociado com o futebol europeu, Graffiti assumiu o protagonismo e encerrou a temporada como artilheiro do time, balançando as redes 26 vezes. O bom momento com a camisa do São Paulo chamou a atenção do técnico Carlos Alberto Parreira, que o convocou para a seleção brasileira. Graffiti participou do amistoso contra a Guatemala, partida marcada pela despedida de Romário da Amarelinha, e ainda deixou sua marca, anotando um gol. Mas a carreira do atacante ganharia as manchetes do mundo inteiro no dia 13 de abril de 2005. Em uma partida da Copa Libertadores contra o Quilmes, da Argentina, Graffiti se envolveu numa confusão com o zagueiro Leandro De Sábato, que, segundo o jogador brasileiro, o teria insultado com ofensas racistas. Ambos foram expulsos, mas, ao final da partida, o argentino acabou preso, acusado de injúria racial, um episódio que repercutiu internacionalmente. Pouco tempo depois, quando estava prestes a ser convocado para a Copa das Confederações, Graffiti sofreu uma séria lesão. Precisou passar por cirurgia e ficou fora do restante da temporada, inclusive das fases decisivas da Libertadores e do Brasileirão. Mas conseguiu se recuperar a tempo de contribuir na maior conquista do São Paulo naquele ano, o Mundial de Clubes. Graffiti entrou no segundo tempo das duas partidas decisivas e ajudou o tricolor a levantar o troféu em solo japonês. Em 2006, já totalmente recuperado, ainda disputou algumas partidas pelo São Paulo, mas logo recebeu uma proposta da Europa. O destino foi o Le Mans, da França, onde começaria uma nova fase de sua carreira. Depois de uma temporada no futebol francês com o Le Mans, Graffiti recebeu uma nova oportunidade, desta vez no futebol alemão. Foi contratado pelo Wolfsburg,
e já na primeira temporada mostrou a que veio. Com atuações decisivas e muitos gols, ajudou a equipe a garantir uma inédita vaga na Liga dos Campeões da UEFA para a temporada 2009. Mas o que viria a seguir superou todas as expectativas. Em 2009, Grafite viveu o auge da carreira. Foi o grande nome da campanha histórica do Wolfsburg no campeonato alemão, levando o clube à conquista do seu primeiro título da Bundesliga. Artilheiro da competição com 28 gols, igualou o recorde de Ailton como o estrangeiro com mais gols em uma única edição do torneio. E a parceria com o bósnio Edin Dzeko entrou para a história. Juntos, marcaram 54 gols, superando a lendária dupla Gerd Müller e Uli Hoeneß, do Bayern de Munique, que havia marcado 53 gols em 1972 até 73. No ano seguinte, o início na Bundesliga foi discreto, mas Grafite deixou sua marca na principal competição europeia. Na primeira participação da história do Wolfsburg na Liga dos Campeões, o atacante brasileiro brilhou logo de cara, marcando os 3 gols da vitória por 3-1 sobre o CSKA Moscou, o primeiro triunfo do clube na história do torneio. Depois, ele passou por mais alguns clubes. Deixe aqui nos comentários o clube que você lembra que ele já passou. Seleção Brasileira. A trajetória de Grafite com a camisa da Seleção Brasileira começou de forma simbólica. Em 2005, ele foi convocado por Carlos Alberto Parreira para um amistoso contra a Guatemala, um jogo histórico que marcou a despedida de Romário da Amarelinha. Naquela noite, o atacante entrou justamente no lugar do baixinho e ainda deixou sua marca. Fez um dos gols da vitória por 3-0, ao lado de Anderson e do próprio Romário. Mas foi apenas 5 anos depois que o nome de Grafite voltou a aparecer na lista de convocados, e dessa vez para a maior competição do planeta. Em 2010, foi chamado por Dunga para disputar a Copa do Mundo na África do Sul. Uma surpresa para muitos, inclusive para ele mesmo. Em entrevista, ele mesmo afirmou que estava nervoso e era difícil se soltar nos treinos, pois só tinha craque como Kaká, Robinho e Luiz Fabiano. Depois daquela Copa, Grafite nunca mais voltou a vestir a camisa da seleção. Fortuna e patrimônio. Apesar de ter começado no futebol em clubes de menor expressão, foi com a camisa do São Paulo que Grafite começou a alcançar novos patamares, inclusive financeiros. Em 2005, o jogador já recebia salários que giravam em torno de R$100 mil mensais, valor considerável para a época no futebol brasileiro. Mas foi no Wolfsburg, da Alemanha, que Grafite realmente mudou de patamar financeiro. Após se tornar artilheiro da Bundesliga e campeão nacional em 2009, o atacante renovou o contrato com um aumento salarial que chegou a cerca de €200 mil por mês, o equivalente, na época, a mais de R$600 mil mensais. Ele também recebia bônus por gols marcados e conquistas, o que fazia sua renda anual ultrapassar R$8 milhões por temporada. Durante os anos na Europa, principalmente na Alemanha e depois nos Emirados Árabes, onde defendeu o Al-Ahly, Grafite acumulou um patrimônio considerável. No Oriente Médio, seus vencimentos chegaram a bater $250 mil por mês, somando cerca de R$12 milhões ao ano, já considerando luvas e bônus por performance. Com imóveis, carros de luxo e investimentos, estima-se que a fortuna de Grafite hoje ultrapasse os R$30 milhões. Ele também mantém uma presença discreta, mas sólida, no meio esportivo, trabalhando como comentarista e envolvido em projetos sociais, o que ajuda a preservar e diversificar seu patrimônio. Mansão e carros. Com tanto sucesso dentro de campo e salários milionários fora dele, Grafite soube aproveitar os frutos da carreira. O atacante investiu em uma mansão de alto padrão no litoral de São Paulo, avaliada em cerca de R$5 milhões. A casa conta com piscina,
espaço gourmet, academia particular, 6 suítes e vista privilegiada. Um refúgio para curtir com a família longe dos holofotes. Além disso, Graffiti sempre foi apaixonado por automóveis. Durante sua trajetória, teve uma coleção de carros de luxo que incluía modelos como uma BMW X6, um Audi Q7 e até um Porsche Cayenne, que usava durante o período na Alemanha. Já nos Emirados, ele foi flagrado dirigindo uma Ferrari Califórnia, avaliada na época em mais de R$ 1 milhão. Como Graffiti vive hoje? Atualmente, o ex-jogador vive uma vida bem tranquila. Desde 2018, Graffiti atua como comentarista esportivo nos canais Sport TV e Premiere, do Grupo Globo. Sua experiência como jogador e sua habilidade de comunicação o tornaram uma presença constante nas transmissões e programas esportivos. Ele também é agenciado pela Play 9, empresa de mídia que gerencia a imagem de diversos nomes da comunicação brasileira, como Galvão Bueno e Fátima Bernardes. Em 2022, Graffiti expandiu sua atuação para o entretenimento, participando da série O Jogo que Mudou a História, produzida pelo Afro Reggae para a Globoplay. Na produção, ele interpreta um jogador fictício, demonstrando versatilidade ao transitar entre o esporte e a atuação. Residente no Rio de Janeiro, Graffiti leva uma vida confortável, fruto de sua bem-sucedida carreira no futebol e de seus empreendimentos atuais. Ele mantém uma presença ativa nas redes sociais, compartilhando momentos de sua rotina e interagindo com fãs e seguidores. Além de suas atividades na televisão e no streaming, Graffiti também atua como palestrante, compartilhando sua trajetória de vida e carreira em eventos e conferências. Seu foco é inspirar e motivar pessoas, especialmente jovens atletas, a perseguirem seus sonhos com dedicação e perseverança. Graffiti continua a ser uma figura influente no cenário esportivo e midiático brasileiro, utilizando sua experiência e carisma para impactar positivamente diferentes áreas além do futebol. Se você gostou dessa trajetória de Graffiti, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora de grandes ídolos do futebol. Até o próximo vídeo!